E aí, gente, tudo bem? Eu posso morrer amanhã e então eu vou gastar tudo que eu tenho e vou aproveitar logo. Essa foi a conversa que eu tive com um amigo outro dia, que ele era muito enfático em relação a isso. Eu fui expor para ele que eu guardava dinheiro, botava dinheiro investido para eu aproveitar a minha aposentadoria, aproveitar num futuro para eu poder tentar me aposentar mais cedo e ter um dinheiro para me sentir seguro. E ele falou que ele não deixava dinheiro nenhum no fim do mês, ele não guardava nada e gastava tudo. E o argumento dele foi exatamente esse. Ele falava que ele não sabia qual era o futuro dele, que ele não sabia o que ia acontecer amanhã, que ele podia morrer, então ele não ia deixar nenhum dinheiro guardado para não ser usado ou para ficar para alguém ou para namorada, para mulher. Então eu bati o contraponto, né? E ele falou: não, tá, mas e aí? Eu ganho meu dinheiro e se isso acontecer? É melhor gastar logo, vou e aproveito o meu dinheiro todo e quando eu morrer, bom, a gente não leva nada pro caixão, então é mais fácil gastar tudo de uma vez só. Bom, por um lado ele tá certo, né? Realmente ninguém leva nada pro caixão. Mas a gente não sabe qual é o dia de amanhã. Você pode morrer, pode não morrer. E se ele viver durante muito tempo, eu não sei. Enfim. Outro ponto que ele falou é que a gente tem que aproveitar o hoje. Você tem que aproveitar a sua vida o máximo para ter o máximo de experiências e coisas para você lembrar. Isso é um outro ponto que é muito válido. É importante colecionar experiências em vez de colecionar só coisas. Eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer lugares e isso é muito importante. Mas você vai fazer isso só e se der algum problema, não sei. Mas ele falou que realmente ele gasta o dinheiro dele e ele não quer saber, amanhã ele dá um jeito. Aí eu falei, tá, e para as coisas muito caras, como é que você faz? Aí ele, não, se é muito caro a gente parcela no cartão e tá tudo certo e depois a gente vê aí como é que faz. Aí eu, tá, beleza, você vai parcelar e tem muita gente que faz isso, né? Tipo, você vê na internet vários vídeos, tipo, não, quero viajar, eu quero comprar isso, bota em 50 vezes e que se dane, a gente vê aí no futuro. Depois se arrepende, mas aproveita a vida. Beleza, você faz isso, mas e se você fizer muita conta? E se você compra um parcelo agora, um outro parcelo, e aí daqui a pouco você tá virando uma bola de neve? Também não sei se é tão legal fazer isso. Você tá contando sempre com a sorte, né? E se você tem que se manter empregado, você tem que ter sempre dinheiro entrando, porque esse tipo de vida ele é meio que incerto, né? Você tem que ter muita fé para viver assim. Eu sei que tem muita gente que vive assim, mas eu não concordo muito. Outro ponto que ele veio falar é que daqui a pouco ele vai estar velho e ele tem que aproveitar e viajar agora e ir para bar agora e sair e aproveitar o hoje enquanto ele ainda tá jovem, porque amanhã, quando a gente vai ficar velho, perde energia. Beleza, você perde energia, né? Tá certo, mas vale mesmo a pena gastar tudo pra... No momento que você está sem energia, se você não guardou nada, você vai contar com a sua aposentadoria do Estado para poder sobreviver, ou vai ter que trabalhar mesmo sem energia? Também é um outro ponto aí que eu penso. E aí depois ele falou, não, mas eu mereço. Eu trabalho muito, eu me esforço, eu sofro no meu trabalho e por causa disso eu tenho que aproveitar cada momento de liberdade, de tempo livre que eu tenho. Então eu vou gastar esse dinheiro, eu vou sair, eu vou comprar o que eu quero, eu vou viajar, eu vou fazer o que for com esse dinheiro que eu tenho aí, porque eu sofri pra caramba e eu mereço. Tá legal, você realmente merece, todos nós merecemos. Se você trabalhou, você tem aquele dinheiro, esse dinheiro tem que te recompensar de algum jeito, né? Você tá dando o seu tempo, que é a coisa mais valiosa que você tem. Então todo mundo merece ter as coisas, tá certo. Mas você vai ter tudo agora e depois, como é que vai ser? Enfim, eu não consegui mudar a ideia dele, a cabeça dele. Ele fala exatamente isso, e que o dinheiro é para ser gasto, a vida é para ser aproveitada e que a gente não sabe o dia de amanhã, então vou torrar mesmo e aproveitar enquanto eu posso. Bom, eu penso de uma outra forma a respeito desse assunto. O que eu falei pra ele é, beleza, tá, você não sabe o dia de amanhã, você pode morrer amanhã, mas e se você viver até 80 anos? E se você viver até 90 anos? Como é que vai ser? Você tá aproveitando agora com 30, 40, e depois que você tiver 60, 70, 80, com 70 e poucos, já começa a ficar muito difícil de trabalhar. Com 80, eu acho que fica quase impossível. Você vai aproveitar tudo agora, e o seu eu do futuro, como é que vai ser? Como é que você vai se sustentar? Porque assim,
a aposentadoria é muito difícil de se conseguir. E quando você consegue a aposentadoria, a não ser que você tenha uma carreira pública, seja do exército, seja da polícia, que você tem a aposentadoria integral, se for essa galera, beleza, gasta o dinheiro aí, porque quando você se aposentar, você vai ter seu salário integral lá, sem fazer nada. Você não precisa investir, não precisa nada, é só gastar o seu dinheiro lá que ele vai chegar lá 100% do seu salário. Mas e todo o resto da população que não tem isso? Aí começa a ficar mais difícil. Então, assim, você tem um patamar de vida. Depois que você se aposentar, esse seu patamar ele vai lá para baixo, porque você não vai ter mais aquela renda toda que você já tinha. Você vai reduzir todos esses anos, porque assim, você, beleza, tá aproveitando ali até os 50, 60, mas e dos 60 a 80, dos 60 até os 90, ou dos 50 até os 90? É metade da vida e metade da vida, são duas metades. Então assim, você vai ficar só lembrando do que você fez e depois você vai viver sem dinheiro? Eu não sei se vale tanto a pena assim. Outro ponto é, beleza, você não sabe o dia de amanhã mesmo. E se aconteceu uma emergência? Eu tava planejando fazer uma revisão na minha moto. Eu ia gastar troca de óleo e filtro de óleo, essas coisas. Ia ser um gasto de R$400 ali. Esse era meu planejamento. Só que eu tive um problema, porque a minha moto caiu num buraco, amassou lá a bengala, eu tive que trocar a bengala, deu problema na caixa de direção. No final, deu quase R$2.000 de gasto para poder fazer a manutenção da moto. E se eu não tivesse preparado? Se eu tivesse gastando tudo? E agora? Isso aí ia virar um empréstimo? Ia pagar juros, ia deixar de investir, né? Então a gente tem que se preparar. Beleza, temos que sair, temos que aproveitar a vida, viajar. Eu mesmo tenho planos de viajar, mas é óbvio que eu não vou viajar assim de louco. Eu tô fazendo um planejamento aqui de 2 anos para poder fazer uma viagem de 10 a 15 dias pela Europa. Mas o que eu faço? Todo mês eu pego lá R$600, R$1.000, o que dá, fora o dinheiro que eu botei nos meus investimentos e o dinheiro que eu saí. Eu posso reduzir as saídas que eu faço hoje, eu posso não viajar para um lugar perto, para poder fazer uma viagem muito legal daqui a pouco. E aí, quando eu for fazer essa viagem, eu não vou ter que me preocupar de usar um cartão de crédito para pagar em 10 vezes para frente para pagar a passagem. Pagar o hotel 10 vezes, 12 vezes para frente, depois que eu tiver aproveitado essa viagem. Fora o dinheiro que eu vou ter que gastar lá. Então assim, eu já estou pegando o dinheiro hoje para quando chegar aquela data, aí sim eu vou aproveitar e quando acabar, acabou. Voltei, a minha vida continua e eu não peguei nada de cartão de crédito, eu não peguei nada de empréstimo, a minha vida continua e tá tudo certo. Depois volto a investir novamente, juntar para poder fazer a próxima. Quando eu tiver muito dinheiro, esse dinheiro vai virar rendimento, então eu vou poder fazer viagens com um tempo mais curto, mas por enquanto eu tô na fase de acumulação, eu vou botando dinheiro em uma quantidade menor e vou fazer uma viagem que eu considero uma viagem maior num tempo mais longo. Outra coisa, e se eu falo que eu mereço? E o eu do futuro, ele não merece? Porque assim, o eu de agora sou eu aqui que estou falando, vendo. Tá, eu mereço sair, eu mereço viajar hoje, mas e o eu de um ano pra frente? Eu não mereço me divertir, eu não mereço ter um descanso a mais? Porque assim, o eu do futuro, ele com certeza vai estar mais velho e ele vai estar mais cansado do que o eu de agora. Então, o que eu faço é, óbvio que eu aproveito hoje, né, de uma forma moderada, porque ninguém deixa de sair, ninguém deixa de ir a bar, ninguém deixa de comprar coisas, mas eu penso no futuro também. O que vale para mim é aproveitar com inteligência de uma forma moderada para eu dividir o que eu gasto com hoje e com o amanhã. Então eu gasto uma parte hoje e deixo uma outra parte pro Hugo de amanhã. Porque o eu de amanhã vai agradecer. O meu eu de hoje já agradece pelo que o meu eu de ontem fez. Por todos os investimentos que eu fiz nos 3 anos passados e que eu tenho hoje, ainda bem que eu fiz isso, porque realmente eu agradeço pelo meu eu do passado ter começado a fazer isso e hoje eu ter um dinheiro que já me deixa mais tranquilo e que já me rende bastante dinheiro aí de forma passiva sem eu precisar trabalhar. Então, realmente, a mensagem de hoje é fazer as coisas de forma equilibrada. Você não vai deixar de se aproveitar o seu dia de hoje, mas você tem que guardar um dinheiro pro dia de amanhã. Valeu, gente. Se gostaram do vídeo, dá o like, segue aí o canal. Até a próxima.